E o presidente Lula quer recriar um fórum de articulação política para tentar garantir a fidelidade da base aliada. Vamos lembrar que esse fórum já existia durante os últimos governos de Lula. Vamos ouvir então esse bastidor. O chamado Conselho de Coalizão funcionou durante os 2 primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do Palácio do Planalto. O grupo era formado por dirigentes partidários, líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que fazem parte da base aliada. O grupo costumava se reunir mensalmente para discutir as pautas do Congresso. A ideia do presidente é repetir o mesmo formato, com a possibilidade de encontros extraordinários às vésperas de votações importantes, para garantir a fidelidade dos aliados e discutir estratégias políticas. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse à CNN que os focos do governo petista no primeiro semestre serão a reforma tributária e o novo marco fiscal. A reabilitação do Conselho de Coalizão seria uma maneira também de tentar enfraquecer a influência da bancada federal do PL, partido de Jair Bolsonaro, que será a mais numerosa na Câmara e no Senado na próxima legislatura, que tem início em fevereiro. A informação é do analista da CNN, Gustavo Uribe. Gustavo Uribe, como você pode perceber, está de folga, mas a gente ainda traz apuração mesmo numa sexta-feira, quando ele não está trabalhando. Mas tem gente trabalhando também aqui e que vem trazer muita apuração, bastidor, e quero saber a análise de vocês. Agora eu vou inverter, vou começar com Basília. Basília, esse finzinho, essa informação é muito importante que a Stephanie Alves narrava pra gente. É uma forma também, claro que vai relembrar, né, esses últimos anos de governo Lula, mas principalmente é um ponto interessante porque a ideia é tentar manter sólida essa base de apoio do governo federal, levando em consideração que a gente sabe que a oposição vai ser pesada para o governo Lula, uma vez que a Stephanie Alves muito bem narrou. Estamos falando aí da maior bancada do PL na Câmara. Qual que é a sua avaliação com relação a essa criação desse fórum, Base? Quem é governo sempre é o protagonista da vez, mas o que a gente tem visto desde o resultado do segundo turno para cá é uma oposição inconformada, querendo ganhar sempre os holofotes para si. Tem sido assim com os acampamentos, com os bloqueios de rodovias, aquela manifestação que foi a ponta do iceberg no dia da diplomação de Lula, no 12 de dezembro, e agora, mais lamentavelmente, no 8 de janeiro, quando você vê pessoas intimamente ligadas ao ex-governo federal, ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro ficando muito expostos nessa situação. As razões que levaram para o quase golpe aqui em Brasília. Então, o governo quem tem a iniciativa política, quem soma a maioria no Congresso, quem, em tese, coloca a bola no campo das principais propostas, como a própria reforma. As reformas vêm do governo federal, então precisa de base forte para se ter um governo forte também. E nessa mudança de governo, 2022 para 2023, até aqui a gente tem ouvido falar muito da oposição. A oposição que tem como liderança maior o ex-presidente Jair Bolsonaro, que nem no Brasil está, tenta ganhar esses holofotes, muito alimentada pelas redes sociais, tem uma capacidade de engajamento, de levar desinformação para o público em geral muito superior do que o próprio governo, que já foi oposição, mas agora é governo, essa base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a ideia do fórum é também de discussão de estratégias, de como reagir a tudo isso que foi o Brasil 4 anos atrás, não só pelas pessoas, as autoridades que estão aí, mas quem elas representam. O Brasil saiu muito dividido de uma duríssima eleição em outubro passado. Pelas demonstrações das pesquisas que a gente já conseguiu divulgar para vocês aqui na CNN Brasil, não dá mais para falar de 50% para lá, 50% para cá. Tem hoje uma maioria apoiando o atual governo, tanto do ponto de vista de popularidade quanto de políticas até aqui apresentadas por esse governo que está inaugurando, desembarcando aqui em Brasília. Então, um fórum como esse é para garantir alinhamento, fidelidade e especialmente estratégia para poder servir de paredão a um Congresso muito mais bolsonarista do que se imaginava que as urnas entregaram em outubro passado.
Perfeito. E esse paredão, Daniel, tem que ser atualizado, né? Porque o Congresso não é o mesmo que Lula encontrou 10, 20 anos atrás, né? Então é um paredão que realmente vai ter que ser atualizado e precisa levar em consideração o que Lula deve enfrentar no Congresso a partir desse ano. Nem Congresso, nem rua, porque é preciso lembrar que, tirando, obviamente, os atos criminosos e as cenas grotescas que a gente viu no domingo passado, a direita também tem rua e pode pressionar o governo Lula, que era uma coisa que não acontecia 20 anos atrás, quando ele começou lá no primeiro mandato. Acho que tem 3 números aqui que são muito importantes para o telespectador entender o que o governo Lula precisa enfrentar, na Câmara dos Deputados, pelo menos. O governo Lula precisa de 171 votos para excluir completamente o risco de um impeachment, que é sempre um fantasma quando a gente fala num governo do PT por causa da Dilma Rousseff. A esquerda conseguiu eleger no seu bloco 133 deputados, então está muito próximo, esse não parece ser nenhum drama. Precisa de 257 votos para aprovar projetos de lei e medidas provisórias e precisa de 308 votos para aprovar propostas de emenda constitucional. No pacote fiscal que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem, por exemplo, tem um viés, um foco muito forte em aumento de receita. Algumas medidas passam por medidas provisórias que precisam ser aprovadas na Câmara e vão requerer pelo menos 257 votos. O governo Lula, aparentemente, tem maioria relativamente folgada para conseguir isso, mas não pode bobear. Não pode dar sopa. Tem ali partidos que apoiam, que estão costurando. O governo Lula conseguiu construir uma base e lotear muito a esplanada dos ministérios para partidos, trazer partidos para sua base, mas vai ser um trabalho relativamente difícil mesmo assim. Tem, por exemplo, uma medida provisória que coloca 50 bilhões de receita adicional, isso dá mais ou menos 1/5 de todo o pacote, que precisa ser aprovado. Agora, os grandes desafios do ano são o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. Para isso, o governo vai precisar de 308 votos e não vai ser fácil alcançar. Perfeito, justamente um dos principais focos do governo até, inclusive, segundo apontou o ministro Alexandre Padilha aqui pra gente na CNN. Obrigada aos dois, daqui a pouco volto a chamar vocês pra gente conversar mais um pouquinho.